Olá, meu nome é Felipe Martins de Oliveira e você está ouvindo a série Espiritualidade para Todos os Dias. A reflexão dessa semana encontra-se no seguinte texto bíblico, João 12, de 20 a 50, e corresponde à semana 26 do Guia Devocional do Evangelho segundo João, cujo título é Eu vim exatamente para isto, para esta hora. Vamos à leitura do texto bíblico. Entre os que tinham ido adorar a Deus na festa da Páscoa estavam alguns gregos. Eles se aproximaram de Filipe, que era de Betsaida da Galileia, com um pedido: Senhor, queremos ver Jesus. Filipe foi dizê-lo a André, e os dois juntos o disseram a Jesus. Jesus respondeu: Chegou a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Digo-lhes verdadeiramente que se o grão de trigo não cair na terra e não morrer, continuará ele só. Mas se morrer, dará muito fruto. Aquele que ama sua vida perderá, ao passo que aquele que odeia sua vida neste mundo a conservará para a vida eterna. Quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. Agora meu coração está perturbado. O que direi? Pai, salva-me desta hora? Não, eu vim exatamente para isto, para esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz dos céus: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A multidão que ali estava ouviu e disse que tinha trovejado. Outros disseram que um anjo lhe tinha falado. Jesus disse: Essa voz veio por causa de vocês, não por minha causa. Chegou a hora de ser julgado este mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. Mas eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim. Ele disse isso para indicar o tipo de morte que haveria de sofrer. A multidão falou: A lei nos ensinou que o Cristo permanecerá para sempre. Como pode dizer o Filho do Homem precisa ser levantado? E quem é esse Filho do Homem? Disse-lhes então Jesus: Por mais um pouco de tempo a luz estará entre vocês. Andem enquanto vocês têm a luz, para que as trevas não surpreendam, pois aquele que anda nas trevas não sabe para onde está indo. Creiam na luz enquanto vocês a têm, para que se tornem filhos da luz. Terminando de falar, Jesus saiu e ocultou-se deles. Mesmo depois que Jesus fez todos aqueles sinais miraculosos, não creram nele. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra de Isaías, o profeta, que disse: Senhor, quem creu em nossa mensagem e a quem foi revelado o braço do Senhor? Por esta razão eles não podiam crer, porque, como disse Isaías no outro lugar, cegou os seus olhos e endureceu-lhes o coração, para que não vejam com os olhos, nem entendam com o coração, nem se convertam e eu os cure. Isaías disse isso porque viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Ainda assim, muitos líderes dos judeus creram nele, mas por causa dos fariseus não confessavam sua fé, com medo de serem expulsos da sinagoga, pois preferiram a aprovação dos homens do que a aprovação de Deus. Então Jesus disse em alta voz: Quem crê em mim, não crê apenas em mim, mas naquele que me enviou. Quem me vê, vê aquele que me enviou. Eu vim no mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não permaneça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não lhes obedece, eu não julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi o condenará no último dia. Pois não falei por mim mesmo, mas o Pai que me enviou me ordenou a dizer o que falar. Sei que o seu mandamento é vida eterna. Portanto, o que eu digo é exatamente o que o Pai me mandou dizer. Alguns gregos prosélitos que estavam em Jerusalém por causa da Páscoa dirigiram-se ao discípulo Filipe para verem Jesus. Filipe e André então anunciaram-lhe o fato. A procura por Jesus da parte de não-judeus suscita o discurso que lemos até o final deste capítulo, o qual tece acerca da universalidade de sua obra salvadora e de como ela ocorreria. Jesus afirma que seria glorificado através de sua morte. Da mesma maneira que na natureza a vida multiplica-se mediante a morte de uma semente, Cristo ofereceria sua vida na cruz para que muitos outros pudessem ser reaproximados de Deus por seu intermédio. Enquanto continuasse na terra, Jesus proveria uma vida incipiente, na forma de uma semente, porém por meio de sua ressurreição, proporcionaria uma colheita espiritual em escala mundial. Receber esta vida que Cristo tem a dar passa necessariamente pela renúncia de nossa própria existência. Esta autoabnegação é o verdadeiro caminho para uma existência útil, mas só faz sentido quando centrada em Cristo,
pois sua vida e obra refletem a vontade de Deus Pai para a humanidade. A perspectiva da morte na cruz constituía para Jesus óbvio motivo de angústia. Jesus ficou agitado até as maiores profundezas de seu ser, e sua natureza humana revoltou-se contra a agonia da cruz. Mas sua missão divina prevaleceu sobre estes sentimentos, pois sua morte, em última análise, era o verdadeiro motivo de sua vida na terra. A morte e a subsequente ressurreição de Jesus seriam as manifestações cabais da glória de Deus Pai. Quando Jesus disse: Pai, glorifica o teu nome, recebeu dos céus a resposta: Eu já o glorifiquei e o glorificarei novamente. A fala celestial é interpretada pela multidão de judeus e gregos que ouviam Jesus como um trovão ou como a resposta de um anjo. A voz audível proveniente dos céus viera não por causa de Jesus, mas para que seus interlocutores pudessem testemunhar do caráter pessoal do relacionamento entre ele e Deus Pai. Além de glorificar Deus Pai, a morte e ressurreição de Cristo resultariam em dois intricados julgamentos, o deste mundo e o do diabo, aqui chamado de príncipe deste mundo. Conforme já enfatizado em reflexões anteriores, muito embora Jesus não tenha vindo ao mundo para julgamento, a recusa em obedecer às suas palavras automaticamente constitui rejeição a Deus Pai, trazendo condenação certa àqueles que não o aceitam. O príncipe deste mundo, por sua vez, seria julgado na medida em que a ressurreição de Cristo arrebatou do diabo o poder da morte eterna sobre os homens. Não apenas os judeus, mas também os gentios seriam atraídos a Cristo por causa de sua morte. A referência sobre ser levantado da terra é uma clara alusão ao ato da crucificação, mas encontra paralelo no contexto da glorificação, tratada em João 12, 28. Nesse sentido, a menção ao levantamento na cruz pode visualmente ser comparada à ascensão de Jesus Cristo, que uma vez ressurreto, assentar-se-ia nas regiões celestiais para governar à direita de Deus Pai. Posto que a interpretação dos escritos do Antigo Testamento mais correntemente apregoada nas sinagogas asseverava que o Messias seria um governante dominador que reinaria eternamente, era difícil aos interlocutores de Jesus conceberem um Messias que precisasse morrer. Além disso, questionavam a natureza do termo Filho do Homem, com que Jesus frequentemente se auto-intitulava, posto que no contexto da passagem original, o termo aludia a um governante poderoso e eterno, contrastando amplamente com a pregação de Jesus. Estes são os motivos do questionamento da multidão em João 12:34. Em resposta, Jesus exortou a multidão que, independentemente da interpretação que tinham acerca do Messias, era urgente andarem na luz que ele irradia. Nada senão a confiança nessa luz que na sua pessoa viera brilhar poderia conduzir os crentes em segurança através da noite temerosa, representada pelas provações que estavam prestes a enfrentar. A este ponto, João 12:37-41 expõe que, mesmo diante de todos os sinais operados por Jesus, ele foi rejeitado por muitos, conforme fora anunciado centenas de anos antes pelo profeta Isaías. O trecho aqui citado é o de Isaías 6, 9 e 10. Isaías era chamado de o profeta da glória, por causa das visões sublimes que teve a respeito de Deus e de seu reino sobrenatural. As citações empreendidas pelo evangelista João neste ponto do texto conectam-se com a glorificação que fora abordada em João 12:23 por Jesus, pois, segundo João 12:41, as palavras do profeta foram ditas porque ele viu a glória de Jesus e falou sobre ele. Em outras palavras, Isaías anteviu que o Messias haveria de sofrer e que sua pregação não seria aceita pelos ouvintes de seu tempo, mas que tudo isso seria apenas uma aparente derrota, pois a ressurreição constituiria a verdadeira glória vinda de Deus Pai. Jesus então reafirma sua unidade com Deus, pois veio ao mundo para cumprir o que ele lhe ordenara. Se aprouve ao Pai que o Messias sofresse e morresse, ao invés de reinar poderosa e eternamente sem qualquer sofrimento, aos homens cabe apenas crer, andando na luz que ele irradia. Por outro lado, apesar de muitos não crerem em Jesus, João 12, 42 e 43 nos apresenta o fato de que havia muitos crentes que se mantinham em sigilo por temerem a excomunhão na sinagoga. De fato, a fé em Cristo havia penetrado até mesmo o seio do Sinédrio, a autoridade religiosa máxima dos judeus, que estava prestes a condenar Jesus à morte.
Aplicação prática. Amar a própria vida aqui e agora, concentrando-nos em nosso sucesso, é perder o que de fato interessa. Nosso amor a Deus deve ser tão grande que todas as outras afeições comparadas com Ele sejam como ódio. Na medida em que nosso amor a Deus cresce, nosso egoísmo inevitavelmente diminui, e descobrimos que a vida consiste naquilo que podemos fazer por nossos semelhantes, e não no que proporcionamos a nós mesmos. A perda da própria vida não ocorre apenas no futuro, mas também no presente, a cada momento que o indivíduo ama seu próximo. Por causa dessa inversão de prioridades, estaremos sempre a perder nossas próprias vidas, enquanto nos dedicamos às outras pessoas, como demonstração do amor que devotamos ao próprio Deus. Em sua carta à rica viúva Proba, Agostinho de Hipona escreve as seguintes recomendações que corroboram o convite de Cristo à autoabnegação, fazendo-se notavelmente válidas para a nossa sociedade abastada hoje. Deves, pois, pelo amor da verdadeira vida, considerar-te desolada neste mundo, seja qual for a felicidade que te envolva. Em comparação com aquela vida verdadeira, esta, ainda que muito amada, nem merece o nome de vida, por mais alegre e pródiga que seja. As riquezas, o brilho das honras e as demais vaidades com as quais os mortais se julgam felizes por não conhecerem a verdadeira vida, nada trazem de seguro. Enquanto caminha pela fé e não pela visão, a alma cristã deve considerar-se desolada e não cessar de orar. Após a morte haverá então a verdadeira vida, o verdadeiro consolo depois da desolação. Aquela vida arrancará nossa alma da morte e aquele consolo enxugará as lágrimas de nossos olhos. Essa é a verdadeira vida que os ricos devem conquistar com suas boas obras, conforme aprenderam. Isso seja para ti verdadeira consolação. A cruz parecia ser o triunfo de Satanás, o príncipe deste mundo, mas acabou sendo sua derrota quando Jesus Cristo ressuscitou. Por meio da morte sacrificial de Jesus, o mundo todo, independentemente da nacionalidade, cultura ou etnia, pode se aproximar de Deus pela fé, recebendo a vida eterna. O sofrimento e a morte do Messias são apenas uma introdução de sua glória, que começou com sua ressurreição e será cabalmente manifesta por ocasião de sua segunda vinda. Trazendo da mente para o coração. Senhor Deus, minha vida tem sido uma sucessão de idas e vindas a seus caminhos. Quando relembro das diferentes épocas de minha história, posso detectar os períodos em que decidi colocá-lo como centro de minha existência. Períodos em que odiei minha própria vida para amar primeiramente a vida que o Senhor oferece. Contudo, uma análise madura e sincera destes momentos revelou-me que não passaram de emocionalismo e comoção vazia da religiosidade. Sim, Senhor, impelido por apelos em sermões maquiados por boa música de fundo, iluminação intimista e palavras que massageavam meus ouvidos, prometi uma fidelidade ao Senhor que não pude sustentar. E então, como se puxado pela força incontrolável de uma correnteza, sucessivamente vi-me novamente atraído aos cuidados deste mundo, ao cultivo da profissão, do conhecimento e do dinheiro. Até que um dia, num longo solilóquio, pude perceber que eu era o problema, e não as circunstâncias da vida. Eu não podia transferir a elas a culpa de não saber priorizar o Senhor, porque era eu quem deliberadamente tornava-me cego e insensível ao entendimento que seu Santo Espírito transmitia a mim desde minha infância. Hoje percebo que o monólogo era na realidade o Senhor mesmo falando ao meu coração, para me converter dos meus aos seus caminhos. E assim sendo, diariamente preciso perceber que eu sou o maior obstáculo à sua obra em mim. Querido Deus, não consigo amá-lo como desejo. Tu és o crescente tênue de uma lua que contemplo e eu sou a sombra da terra que me impede de enxergá-la por completo. Tenho medo, querido Deus, medo de que minha própria sombra cresça tanto a ponto de bloquear a lua inteira, e eu me julgue por essa sombra que nada é. Não te conheço, Deus, porque estou bloqueando o caminho. Permita que o Senhor seja a minha vida, para tanto que eu diminua e o Senhor cresça. Que eu tenha consciência de que o sucesso, as conquistas, a posição social e o dinheiro foram todos dados pelo Senhor a mim para que eu os use para seu reino. Que em nenhum destes aspectos eu me glorie, nem neles enraize minhas esperanças, pois as verdadeiras riquezas não podem ser vistas e a verdadeira vida ainda não chegou. Em nome de Jesus. Amém.
Medite mais sobre este texto ao longo da semana. Domingo, leia o texto de João 12, de 20 a 50, bem como os comentários sobre ele. Segunda-feira, no trecho lido, qual o sentido da comparação feita por Jesus Cristo entre sua obra e as sementes? Terça-feira, como a morte e a ressurreição de Cristo constituíram um julgamento ao mundo e também ao diabo, aqui chamado de príncipe deste mundo? Quarta-feira, relembre as conexões entre o tema da glorificação de Deus Pai em Cristo, tratado nesta passagem, com a alusão ao levantamento do Filho do Homem e a citação do profeta Isaías, cognominado o Profeta da Glória, feita em João 12, de 38 a 41. Quinta-feira, contrapõe as passagens bíblicas de Daniel 7, 13 e 14 e João 12, 34, no que concerne ao emprego do termo Filho do Homem a Jesus. Sexta-feira, como você pode reordenar as prioridades de sua vida de maneira a colocar em prática a autoabnegação que seguir a Cristo requer de nós? Sábado, quais as implicações práticas do texto de João 12, de 20 a 50 para a sua vida?